noite, gente, tudo bom com vocês? Olá. Eu vou falar sobre A Garota do Lago. É uma obra, um suspense que trata-se de uma investigação policial, do autor Charles Donner. A trama trata-se de uma jovem estudante de direito, Becca, a qual tem uma morte misteriosamente numa cidade pequena, onde tem um lago muito bonito, filha de um advogado muito famoso. Então, Becca está passando uma temporada numa pequena cidade, uma casa, que essa casa é do seu pai. Então, a partir desse momento que ela passa a temporada lá, num certo dia ela ao chegar na sua casa, ela recebe uma visita. E a partir do momento, essa visita, misteriosamente, que todos ficam intrigados, querendo saber de que se trata, ela morre exatamente nessa noite que ela recebe uma visita misteriosamente. Então, a partir daí, a polícia começa a investigar o caso, pois encontra um corpo de uma jovem muito bonita, a qual é amiga de todos, não tinha inimizade na cidade. Então, Becca morre misteriosamente, aparece no lago. Então, a partir do momento que a polícia começa a investigar, ela vai descobrindo coisas e a situação vai ficando tão crítica que alguém, não por razões desconhecidas, pede para parar o caso. Só que aparece uma jovem chamada Cassia, que trabalha numa revista muito famosa, que essa reportagem, essa morte, seria uma grande reportagem para essa empresa. Então Cassia começa a continuar as investigações e entra em contato com o médico que fez a perícia e descobre que Becca estava grávida. Então, a partir do momento, Cassia resolve investigar, fazer interrogatório com os amigos de Becca. E descobre que ela era uma pessoa muito amiga, só que ao descobrir que ela tinha uma relação, que ela estava noiva e tinha um amigo que era muito próximo dela, ela começa a chegar mais perto mais perto assim da vida de Becca, vai descobrindo coisas. Então, a partir do momento que ela descobre que esse amigo de Becca tinha uma paixão por ela, que ela não, no primeiro momento, ela não percebia, só que ele foi o último a visitar ela antes da sua morte. Então, Cassia começa a sondar sobre a vida desse cara, conhece o pai dele e encontra a casa dele. Ao encontrar a casa dele, Cassia encontra várias fotos de Becca e descobre que esse amigo dela nutre uma paixão doentia. E também descobre que Becca, antes de morrer, teve uma discussão com seu pai. Na verdade, Becca não estava tendo uma boa relação com seu pai. Enfim, só que o seu pai, ele é um homem muito rico e é um caso que deixa a polícia intrigada. Não sabemos por que razão que o seu pai tem receio da polícia continuar investigando a morte de sua filha e descobrir como se ele tivesse alguma coisa a esconder. Então fica esse mistério. Só que o que acontece é que a pessoa com a qual Becca estava tendo assim muito contato era amigo do seu pai. Então, talvez por isso que fique que o pai dela tenha medo dessa morte dela, acabe atrapalhando a sua reputação, acaba atingindo a sua reputação no caso, né? Só que Cassia descobre que esse amigo dela, na última noite que ela estava no apartamento, foi visitá-la, tiveram uma briga e acabou matando de uma forma muito fria Becca. Então, a partir do momento, ao desvendar esse mistério, a Cassia, ela é promovida no seu emprego, pois a reportagem ela te destaca ela bastante. E então é assim uma grande reportagem no trabalho dela que ela dá sobre esse caso de Becca, e fica feliz por conseguir desvendar o mistério. Enfim, A Garota do Lago é desvendado o mistério. Então, a partir do momento, você fica sabendo de tudo o que acontece. Então, é impressionante como Becca, uma jovem tão boa, não percebeu que esse seu amigo tinha essa paixão doentia por ela e acabou deixando ele ficar tão próximo dela que um momento de descuido
tirou a vida dela, pois ela estava no último ano da faculdade de Direito, tinha muito sonho, muitos planos, mas nunca imaginou que esse colega dela tinha coragem de tirar a própria vida dela, pois é interessante que tem uma parte que os dois lá eram muito amigos, faziam trabalho junto na faculdade, todos os eventos, tudo que acontecia, eles participavam, estavam sempre juntos. Eu era muito ingênua, não sabia que esse seu amigo tinha coragem de fazer isso. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela atenção. Boa noite, gente. Tudo bom com vocês? Olá. Eu vou falar sobre A Garota do Lago. É uma obra, um suspense que trata-se de uma investigação policial, do autor Charles Donner. A trama trata-se de uma jovem estudante de direito, Becca, a qual tem uma morte misteriosamente numa cidade pequena, onde tem um lago muito bonito, filha de um advogado muito famoso. Então, Becca está passando uma temporada numa pequena cidade, uma casa, essa casa é do seu pai. Então, a partir desse momento que ela passa a temporada lá, num certo dia ela ao chegar na sua casa, ela recebe uma visita. E a partir do momento, essa visita, misteriosamente, que todos ficam intrigados, querendo saber de que se trata, ela morre exatamente nessa noite que ela recebe uma visita misteriosamente. Então, a partir daí, a polícia começa a investigar o caso, pois encontra um corpo de uma jovem muito bonita, a qual era amiga de todos, não tinha inimizade na cidade. Então, Becca morre misteriosamente, aparece no lago. Então, a partir do momento que a polícia começa a investigar, ela vai descobrindo coisas e a situação vai ficando tão crítica que alguém, não por razões desconhecidas, pede para parar o caso. Só que aparece uma jovem chamada Cassia, que trabalha numa revista muito famosa, que essa reportagem, essa morte, seria uma grande reportagem para essa empresa. Então, Cassia começa a continuar as investigações e entra em contato com o médico que fez a perícia e descobre que Becca estava grávida. Então, a partir do momento que Cassia resolve investigar, fazer interrogatório com os amigos de Becca. E descobre que ela era uma pessoa muito amiga, só que ao descobrir que ela tinha uma relação, que ela estava noiva e tinha um amigo que era muito próximo dela, ela começa a chegar mais perto mais perto assim da vida de Becca, vai descobrindo coisas. Então, a partir do momento que ela descobre que esse amigo de Becca tinha uma paixão por ela, que ela não, no primeiro momento, ela não percebia, só que ele foi o último a visitar ela antes da sua morte. Então, Cassia começa a sondar sobre a vida desse cara, conhece o pai dele e encontra a casa dele. Ao encontrar a casa dele, Cassia encontra várias fotos de Becca e descobre que esse amigo dela nutre uma paixão doentia. E também descobre que Becca, antes de morrer, teve uma discussão com seu pai. Na verdade, Becca não estava tendo uma boa relação com seu pai. Enfim, só que o seu pai, ele é um homem muito rico e é um caso que deixa a polícia intrigada. Não sabemos por que razão que o seu pai tem receio da polícia continuar investigando a morte de sua filha e descobrir como se ele tivesse alguma coisa a esconder. Então fica esse mistério. Só que o que acontece é que a pessoa com a qual Becca estava tendo assim muito contato era amigo do seu pai. Então, talvez por isso que fique que o pai dela tenha medo dessa morte dela, acabe atrapalhando a sua reputação, acaba atingindo a sua reputação no caso, né? Só que Cassie descobre que esse amigo dela, na última noite que ela estava no apartamento, foi visitá-la, tiveram uma briga e acabou matando de uma forma muito fria Becca. Então, a partir do momento, ao desvendar esse mistério,
a Cassie, ela é promovida no seu emprego, pois a reportagem ela te destaca ela bastante. E então é assim uma grande reportagem no trabalho dela que ela dá sobre esse caso de Becca, e fica feliz por conseguir desvendar o mistério. Enfim, a Garota do Lago é desvendado o mistério. Então, a partir do momento, você fica sabendo de tudo o que acontece. Então, é impressionante como Becca, uma jovem tão boa, não percebeu que esse seu amigo tinha essa paixão doentia por ela e acabou deixando ele ficar tão próximo dela que um momento de descuido tirou a vida dela, pois ela estava no último ano da faculdade de Direito, tinha muitos sonhos, muitos planos, mas nunca imaginou que esse colega dela tinha coragem de tirar a própria vida dela, pois é interessante que tem uma parte que os dois lá eram muito amigos, faziam trabalho junto na faculdade, todos os eventos, tudo que acontecia, eles participavam, estavam sempre juntos. Eu era muito ingênua, não sabia que esse seu amigo tinha coragem de fazer isso. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela atenção.